a Capela São José Operário. Sou diácono Flávio, sou de origem da paróquia de São Sebastião de Carlos de Lourdes, sou casado, não sou padre, tenho 27 anos de casado, tenho uma filha, a Flávia, com 23 anos, e hoje estou na paróquia Santa Divisa, em Cidade Pequena, provisionado lá, até que Deus me mande para outro lugar, né? Servindo ao Senhor. Mas hoje nós vamos falar do amor de Deus, esse amor que muitas vezes ele nos constrange, o amor que ultrapassa as medidas humanas, né? Deus é homem, Deus não é homem, perdão, mas Deus é Deus, Deus é amor na sua essência. Nós sempre temos um motivo para amar alguém, não é verdade? Mas Deus não, né? Deus é o amor, Deus nos ama, apesar das nossas fraquezas, das nossas misérias, Ele é o amor e não pode dizer-se. Então, quando você abrir a palavra de Deus, na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7, ela página 1552 da Bíblia de Maria, 4, versículo 7. Amém, misericórdia. Uma alegria muito grande, né? Esse rostinho aqui, no milênio, esse povo santo. 1 João 4, do 7 ao 11. A gente pode ir até o 12. Ou melhor, até o 12. Do 7 ao 12. Irmão, pode desligar esse ventilador antigo? Senão não, acho que isso aí não precisa não. Tem que ter bagunça. Podemos ir? Caríssimos, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Ele nos teve enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Palavra do Senhor. Vocês prestaram atenção em quantas vezes tem o verbo amar nessa passagem? Tão curtinha. Então, o que predomina nessa passagem é o amor. E quem fala dessa passagem é São João. No mesmo São João, o homem do amor, o homem dos filhinhos, né? O homem do caríssimos, podia dizer até que era o homem do amor, né? São João. Mas é o mesmo homem que queria que descesse fogo e consumisse a cidade inteira por não ter dado hospedagem para eles e para Jesus. É o mesmo homem. Mas só que aqui já é um coração transformado. Meu irmão falava do coração de pedra, né? Aqui já é um coração de carne, um coração transplantado. Jesus havia transplantado agora, né? O coração de João, já é pós-ressurreição, as narrativas bíblicas, né? Então João já é outro homem. João já é um homem do coração de Deus. Então por isso que ele diz, né? Filhinhos, caríssimos, com muito carinho, com muito amor. Mas esse verbo amar por 13 vezes ele é colocado.
da prática desse amor que é colocado nessa palavra. É que depende a religião, é que depende o mundo, é que depende a nossa vida, é o que depende o cristianismo, do amor de Deus. Tudo depende desse amor. Aqueles que não se colocam à disposição desse amor, não podem nem ser chamados filhos de Deus, porque ainda não conhecem a Deus. Em que consiste a prática desse amor? Então vamos lá. Primeiro, o amor vem de Deus. Só quem ama pode se considerar filho de Deus. Só quem ama é que conhece a Deus. Isto é, só amando faremos a experiência de Deus. Só quem ama faz a experiência de Deus. Nós temos essa estrutura montada nessa palavra em 3 planos. Nós vamos ficar em 2, porque um é interessante, né? A gente vai só entrar um pouquinho. Primeiro, o amor do Pai pelo seu Filho Jesus Cristo. No versículo 7, quando ele diz que o amor vem de Deus, o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, aqui ele fala da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que desceu conhece a Deus, porque nós rezamos no credo, né? Naquele credo mais longo, né? Que eu quero ali, não quero falar o nome dele, né? E sendo constantinopolitano, né? Que é aquele credo mais longo, onde ele diz que o Senhor Jesus é a mesma substância, que diz é consubstancial ao Pai. Então, esse amor vem de Deus e tomou forma humana. O amor de Jesus Cristo pelos homens, versículo 10. Nisso consiste o amor, e não nós temos amado de Deus, mas em termos, Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados, né? O amor dos homens entre si, no versículo 11 e 12. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, né? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Alguém que já viu a Deus? Não viu? Tem certeza? Ninguém viu a Deus aqui? Hã? Olha para o seu lado. Vê se Deus não está do seu lado. Você ama esse irmão que está do seu lado? Quem ama conhece a Deus, não conhece? Quem ama faz a experiência de Deus, né? Porque esse Deus é o Deus amor. Mas não vamos ficar no versículo 11 e 12 não, né? Nós vamos passar para os primeiros. Ficaremos com as 2 primeiras opções. São João expressa esse amor de doação. Só ler uma página assim da Bíblia, no capítulo 2, 2:2. Ele vai expressar esse amor de doação. No 2:2 ele diz assim: acharam? Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ou seja, esse amor que não poupa o seu filho, que envia o seu filho para expiar os nossos pecados, né? Como é que se pagava o pecado antigamente? Como é que se libertava dos pecados? Como é que fazia lá no Antigo Testamento? Matava os animais, né? Oferecia um sacrifício, né? E o Filho de Deus, ele é o Cordeiro imolado.
Ele se faz em sacrifício, ele se desfez de toda a sua realeza, né? Ele sendo rei, ele se desfaz de toda a sua realeza para expiar os nossos pecados. Por isso que tem aquela expressão, né? Do bode, né? Do bode expiatório, né? Você pecava, não pode morrer por tua causa, não tinha nada com isso, né? Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus é o cordeiro sem mancha. Por isso que diz na liturgia, esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2:8 diz assim: ou melhor, 3:8. Eis porque o Filho de Deus se manifestou. Por que se manifestou esse amor? Para destruir as obras do demônio. Esse amor de cruz, esse amor de dor, ele se manifesta para destruir as obras do demônio. 3:16, que é um versículo muito conhecido nosso, que é a declaração, né, de São João. De tal modo, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que fosse salvo por ele. Então Deus dá a sua vida por nós, por amor. Quanto vale a tua vida? Quanto vale a minha vida? Quanto vale a nossa vida? Quanto será que nós estamos custando? Com essa crise toda que está aí, quanto nós estamos custando? Quanto será que está valendo? Deve valer muita coisa, né? Se não fosse assim, um Deus não teria se encarnado e morrido por nós. Esse é o amor divino. Em 4:10, que nós já vimos, que é o versículo que nós já vimos, o amor consiste em não nós termos amado a Deus primeiro, mas Ele nos tem amado. É o amor incondicional. O amor apesar dele. Quando a gente ama por quê? Por que a gente ama? Hein? A gente tem que ter um motivo para amar, não tem? Tem ou não tem? Quem tem filhos aí? Levanta a mão. Vocês amam seus filhos? Por que vocês amam seus filhos? Foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu? Vocês têm marido? Quem tem marido? Levanta a mão, quem é casado. Vocês amam seus maridos? São bons maridos? São? Só tem santo aqui, então. Ele faz o quê? É trabalhador, tem suas virtudes, né? Cuida bem de você, não é isso? Então você tem motivos para amar esse homem. E os homens aqui com a sua esposa, né? Tem motivo para fazer uma comida gostosa, né? Fazer um feijãozinho gostoso, né? Tem motivo para amar suas mulheres. Tem motivo. Qual o motivo que Deus tem para nos amar? Dá um motivo. Um motivozinho. Ele é o nosso Pai. Nosso Pai? Mas quantos pais de terrenos não amam seus filhos? O Pai do céu. Hã? Você é a criação dele. Você é a criação dele. Mas quantos filhos não amam seus pais? Quantos pais não amam seus filhos? Seus da criação, seus deu sangue, não é verdade? Deus, Ele nos ama apesar das nossas fraquezas, das nossas quedas, dos nossos tombos diários, né? Quantas vezes nós já pecamos hoje? Quantas vezes nós já caímos hoje, não é verdade? O nosso amor é por causa dele. O amor de Deus é apesar disso tudo. Ele não pode dizer se ele continua amando. Deus é amor. Deus podia salvar o mundo sem passar por esse sofrimento? Nem morrer? Por que quis abraçar
abraçar essa cruz? Tem como diminuir um pouquinho? Por que Deus quis abraçar a cruz? A gente até canta, né? Deus enviou, né? Seu filho amado, né? É assim que vocês cantam? Para quê? Deus não enviou seu filho para morrer no nosso lugar, não. Ele quis, ele aceitou ser vítima de expiação. Não é verdade? Tem um pensamento do santo da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, que vai dizer que ele passou por tudo isso para nos demonstrar o amor que tinha por nós. Por isso que ele passa. Ou seja, nós sempre então seremos o quê? Devedores desse amor. Não é verdade? Tem os irmãos que interpretam a palavra de Deus e às vezes eles falam assim: Deus prometeu na sua palavra e Ele vai cumprir. Não é verdade? Às vezes pega aquelas passagens lá do Antigo Testamento, né? E ainda diz, né? É só você determinar porque Deus é fiel. Deus não nos deve nada. E quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus, né? Muito pelo contrário. Nós é que teremos sempre que prestar, né? Contas a Deus, porque nós somos devedores de Deus. Esse amor de Deus é como se a gente estivesse passando por esse momento do país, onde as lojas estão fechando, né? Onde estão uma quebradeira danada, e aqueles carneiros da Casa Bahia que a gente tem em casa, né? Está lá atrasado, né? Já chegou a cartinha, já ligaram para a tua casa, e falaram, você tem que pagar para você, né? É a sua dívida, né? E Jesus, através do seu sacrifício, ele vai lá e pega todos esses carneiros, vai lá na boca do caixa e fala, olha, eu quitei a sua dívida. Mas não com dinheiro, né? A preço de sangue, a preço do amor divino, a preço de doação, a preço de entrega de si mesmo, né? A liturgia eucarística, ela fala abraçando livremente a paixão. Ou seja, só quem ama é livre a um ato extremo de paixão pela sua criação, pela sua humanidade, pelos filhos de Deus. Esse foi o amor de Deus. Esse é o amor de Deus que São João vai pedir que a gente viva esse amor de Deus. O próprio Evangelho de São João, no capítulo 13, vai falar que Deus, né, Jesus está falando, né, na narrativa de Jesus, Jesus fala que, diz para os seus discípulos, e ali está no contexto de entrega mesmo, né, que Jesus tinha lavado os pés dos discípulos. Jesus agora vai falar no amor, né? Era o sonho da comunidade de Jesus, né? Que Jesus queria deixar formado, né? Do serviço, no amor, guiado pelo Espírito Santo. Está tudo agarradinho ali naquelas passagens do versículo, capítulo 13 de São João, o 13, 14 e 15, onde fala para permanecer nesse amor, né? Então, Jesus vai dizer aos seus discípulos que ele dá um mandamento novo. Esse eu vos dou um novo mandamento, né? A gente canta muito na Sexta-feira Santa, né? Na liturgia, né? E qual é esse novo mandamento? Por que a gente canta na Sexta-feira Santa? Hã? A gente diz, né? Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor. Prova de amor maior não há. E doar a vida pelo irmão. Esse é o amor de Deus. Um amor de cruz, um amor de dores, um amor
mistério revelado, mas que é para ser vivido. Você não precisa entender esse amor, senão você enlouquece. É a loucura da cruz. O mundo nunca compreenderá essa loucura de amor de Deus por nós. Agora eu faço outra pergunta para vocês. E se o primeiro homem, Adão, ele não tivesse pecado? Jesus viria? Diz, né? A palavra diz que desde lá da criação eles estavam juntos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus viria? Quem acha que sim? Gente, só essas duas irmãzinhas lá atrás que acham que sim. Se Adão não pecasse, o primeiro homem não pecasse, né? Os pecados, acho que não é. Não via não? O que eu vou fazer lá embaixo? É? São Tomás de Aquino, ele responde muito bem esse questionamento, né? É um mistério. Mas ele diz assim: se o Filho de Deus veio porque o homem pecou, muito mais ele viria se não houvesse pecado. Não é verdade? Se ele veio porque nós pecamos, é muito amor empreendido nisso, gente. Quanto mais se não tivesse pecado, porque ele veio sem nós merecermos coisa alguma. Ele veio nos amar. Abre a palavra de Deus, no livro de Oséias. Às vezes, Oséias 11. Às vezes nós não somos bem compreendidos, né? E às vezes dizem que a gente tem preconceito, né? Que a gente é intolerante, mas nós não podemos, né? Sem desmerecer religião nenhuma, a gente não pode achar, né? E tem gente que afirma isso, né? Que Deus está em todas as religiões, não é verdade? Gente, se esse amor de Deus estivesse em todas as religiões, em vão foi o sacrifício de Cristo. Você está em todas as religiões, né? Você está no budismo, você está em Kardec, né? E o amor de Deus? E o perdão, gente, que é o amor? Onde é que fica? É uma questão de lógica, né? É parar para pensar. O cristianismo é a única religião em que Deus vem ao encontro dos homens. As outras religiões, né, onde você tem que ir lá, fica zen, né? Não! Deus veio e morreu por nós. Então, assim, é uma grande justiça. Você afirmar tal coisa. Porque um Deus que se encarna e faz homem como nós. Um Deus que se rebaixa. A palavra de Deus diz isso, né? Lá na carta aos Filipenses. Ele não se prevaleceu da sua condição divina, sendo Deus. E o sacrifício? E esse amor empreendido? Nós vamos igualar como se fosse tudo? Não. Não podemos. Nós amamos, nós respeitamos, mas Deus, Ele se fez carne, né? Deus, a gente prega o reino em uma pessoa, na pessoa do Filho de Deus, Santo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E não outro final. Essa é a nossa fé. Essa é a fé da igreja, essa é a fé que nós cremos e que nós praticamos. E esse amor, ele já vem
dando sinais há muito tempo. O profeta Oséias, no capítulo 11, lá no versículo 1 diz assim, o título diz: o amor incansável de Deus prevalecerá. Israel era ainda criança e já eu o amava, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifício aos Baals. Sabe o que é Baals? Aos deuses estranhos, a idolatria. Queimaram a oferta aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomavam nos braços. Deus nos toma nos braços, como aquele pai que ama. Mas não compreenderam que eu cuidava deles. Seguravam-se com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como quem tira da boca uma rédea e dei-lhes alimento. Ele voltará para o Egito. Sabe o que quer dizer voltar para o Egito? Se a boca de Deus falou através do profeta, vai voltar para a escravidão, vai voltar para a servidão, vai voltar a ser escravo. Por quê? Porque não ouviu o meu apelo, porque não atendeu o meu chamado de amor. Então vai voltar para a escravidão. O assírio será o rei, seu rei, porque não quiseram voltar-se para mim. A espada devastará a sua cidade. Gente, é Deus falando através do profeta. Destruirá seus filhos, que colherão assim o fruto de suas obras. O meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convido-nos a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Convido a ficar na presença de Deus, isso que vocês estão fazendo hoje aqui, ouvindo a palavra de Deus, mas ninguém quer. É assim que aquele povo andava. Deus, através do profeta, ele vai fazer muitas ameaças, mas Deus é Pai, Deus é amor, né? Então ele diz assim: como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como uma dama, ou tornar-te como um cebolinho? Se você olhar no meu pezinho, você vai ver lá, Adão e Seboim tiveram a mesma sorte que Sodoma e Gomorra. Foram devastadas, né? Foram destruídas. Meu coração se revolve dentro de mim. Eu me comovo de dó e compaixão. Esse é o amor de Deus. Vocês sabem o que é compaixão? A palavra já diz muito claro, né? Compaixão. Mas se a gente ver a tradução original, é sofrer com. Deus sofre com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Deus não pode ficar olhando tudo passivamente, porque Ele é o amor. E por fim, Ele diz assim: não darei curso ao ardor de minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem, sou santo no meio de ti e não gosto de destruir. Esse é o Deus que a gente prega, esse é o Deus que a gente vive, esse é o Deus que nos ama e o Deus que nós amamos. Não em tê-lo amado primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Domingo agora, eu fiz 18 anos que eu voltei para a igreja. Eu fiquei 8 anos afastado da Eucaristia. 8 anos afastado desse amor. Para pensar, muito tempo, né? 8 anos sem Jesus na Eucaristia. O que faz um ser humano afastar-se de Deus? O que faz um ser humano afastar-se desse amor? A gente até entende, né? Que se a gente pudesse, a gente teria um Deus só para nós, né? Um Deus que fizesse as nossas vontades, não é verdade? Então, assim, às vezes a gente ama Deus, a gente proclama com a boca que nós amamos a Deus. Deus é amor, né? Mas esse amor, às vezes, ele exige muito de nós.
O amor de Deus, ele é tão gratuito, mas às vezes nós não suportamos. Às vezes nós precisamos perdoar a Deus. Mas como perdoar a Deus, né? Como viver esse perdão de Deus? Como viver esse amor a Deus? Às vezes nós não conseguimos entender nossas perdas. Às vezes nós culpamos a Deus, né? Porque nós ainda temos um olhar muito humano das coisas, né? A gente não consegue chegar além. Não é verdade? Vocês imaginam bem o sofrimento de Nossa Senhora, mãe, vendo seu filho padecer. Quanto amor envolvido, né? Quanto amor de Deus, quanta certeza de que Deus é Deus naquela hora com Nossa Senhora, né? De pé, aos pés da cruz, aos pés do sofrimento, né? Essa mulher amou a Deus, experimentou a espada que passou na sua alma, experimentou esse amor quando teve que fugir, e por toda a vida do seu filho aqui na terra, ela experimentou esse amor, amor de dor, amor de perda. Às vezes o amor nos leva assim, né? Nos deixa assim sem chão. Mas esse amor a Deus também nos leva a uma coisa muito importante, que é a certeza da vida eterna. Para nós começarmos a entender esse amor de Deus, a viver esse amor de Deus, o primeiro passo é começar a ter fé na vida futura. Porque se a gente coloca esse amor que Deus tem por nós nessa vida, nós não vamos compreender esse amor. Nós não vamos conseguir viver, não vamos conseguir experimentar esse amor. Porque nós queremos a felicidade aqui ainda. A gente quer, é uma utopia, né? Nós queremos o quê? Uma qualidade social melhor, né? E é justo. É mais do que justo isso, né? Isso aí não é dizer que Deus não queira isso, não. Pelo contrário, a gente deve estar assim, deve estar com os braços cruzados. Mas a gente acreditar nesse amor dos homens, né? Esses homens que já demonstraram que estão muito mais corrompidos do que não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Porque se esses homens conhecessem a Deus, nós não teríamos os hospitais que nós temos, não é verdade? Não teríamos as escolas que nós temos. É difícil um país como o nosso passar pelo que está passando. A gente presta atenção e vê o quanto falta do amor de Deus nesse coração. O quanto falta para a gente levar esse amor de Deus, né? Era para nós sairmos daqui tudo revoltados hoje, né? Mas não, pelo contrário. A nossa missão é essa. Se nós amamos, cabe a nós então levar esse amor de Deus ao outro. Cabe a nós então dar uma porção desse amor que está em nós e que nós acreditamos. A gente não pode deixar esfriar esse amor. Não é verdade? Assim, atualizando bem o que está acontecendo, né? A gente vê muitas coisas assim no Facebook, né? Então a gente, às vezes, dá uma tristeza muito grande, sabe? Porque a gente vê irmãos que compartilham coisas totalmente contrárias a esse amor. Talvez alguns até discordem, estejam aqui. Mas, por exemplo, né? A gente é levado e é movido de uma tal forma que nós somos induzidos a gente cair nessa. Na questão da maioridade penal. A gente publica, né? Bandido bom é bandido morto, não é verdade? Eles estão publicando isso nos seus Facebook, né? Tem que matar, né? Tem que prender esses anjinhos mesmo, botar eles lá, porque já fizeram isso, né? E você compartilhar, né, com essa redução, você está dando um atestado de quê? Que os homens foram incapazes de dar um ensino digno,
foram capazes de dar um amor digno para uma criança, nós estamos tão envolvidos nesse lamaçal que a gente não consegue mais ter o coração de Deus, a gente já está com o coração dos homens. Somos tentados a viver esse amor sem cruz. Somos tentados a viver esse amor sem renúncia. Toda forma de amor vale a pena, né? As famílias são todas iguais, homem com homem é família, mulher com mulher é família. Isso são cristãos que compartilham isso, porque quem não é cristão não escandaliza nisso. Mas é querer trazer essas coisas, essas práticas pagãs para dentro da igreja. O aborto é questão de discutir. Cristão põe isso no Facebook. Tem que discutir, é caso para se discutir. Gente, está se discutindo o que é o amor, a vida? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Tem um versículo bíblico que ele diz assim, no Evangelho de São Mateus, ele diz assim, devido ao processo crescente da iniquidade no mundo, muitos corações se esfriarão. Isso já está acontecendo, essa palavra. Nós estamos vivendo um cristianismo pagão. Se isso pode acontecer, né? Se isso pode acontecer, nós estamos vendo assim. Ou seja, nós estamos dentro da igreja, somos contra a igreja, né? Eu digo, não somos nós, mas quem está sendo contra a igreja, está na igreja, mas não querem ver aquilo que a igreja ensina. Não querem ver o amor de Deus. Porque tudo isso que está contrário, que pregam, é contra o amor divino. É contra esse amor, é contra essa essência de que Deus nos amou primeiro. É querer adaptar o evangelho às coisas pagãs. Isso é daquela época, agora já era. Deus não muda. O amor de Deus não muda. Não muda. Legalização da maconha. Tem cristão que é a favor da legalização da maconha. Tem. Gente, como é que a gente vai trabalhar isso, gente? Como é que a gente pode conceber isso? Aonde está o amor? Que testemunho é esse que nós, como cristãos, estamos dando? Então, antes de levar esse amor para os políticos, né? A gente precisa dar esse amor para os cristãos. E vocês pensam que isso é exclusividade da Igreja Católica? A Igreja Protestante passa pelo mesmo problema que nós. Mesmo problema. Eu tenho muitos clientes, né? Eu trabalho com representação de vendas. Eu tenho muitos clientes protestantes, me dou muito bem com eles, graças a Deus. E a gente partilha muita coisa. E muitos problemas que a gente vive dentro da nossa igreja, né? Essa infiltração do comunismo, né? Essa falta de amor e coração, acontece também nas igrejas protestantes. Então nós somos chamados a não deixar o nosso coração ser levado por essa avalanche de lamas, né, que está acontecendo no nosso país. Muito pelo contrário. Agora é que nós vamos mostrar que nós somos cristãos. Agora chegou a hora de nós fazer prevalecer esse amor de Deus que a gente tanto prega nos lábios. Temos que pregar agora, não só com os lábios, mas com a vida, né? Se preciso for ir para a cruz, né? Como aqueles que estão padecendo, né? Esses refugiados na Síria que estão sendo decapitados, né? O cara matou um leão aí, né? Um leão aí, foi um dentista, matou um leão, não foi? Repercutiu no mundo inteiro. Não que eu seja a favor de matar os leões, não, pelo amor de Deus, né? Mas homens, mulheres, crianças sendo queimados vivos em gaiola, gente. Não deu a repercussão que deu um leão. Não é verdade? Onde está o amor de Deus? Onde está o amor? Onde está o amor, gente? Cabe a nós, né? Mostrar para esse mundo que nós temos esse amor de Deus, que nós somos diferentes, que nós somos conquistados com preço de sangue. Que não foi em vão ele ter pago, quitado essa dívida por amor.
para que nós agora vivêssemos, ainda que batizados, vivêssemos como pagãos, vivêssemos dando conta testemunho do amor divino. Fiquemos de pé então, vamos agradecer a Deus, vamos louvá-lo, bendizê-lo por esse amor, empreendido por Ele, né? Quando você fechar seus olhos, se você quiser, para pensar na tua existência, para pensar da onde Deus te tirou, por que você existe, né? Como você existe. Quantas vezes, quando a gente era criança, né? A gente fazia umas malcriações para nossos pais, a gente dizia que não pediu para nascer, né? Não pediu para nascer. Não precisou também, né? Ainda bem que não precisou, né? Você não precisou pedir para nascer, eu não precisei pedir para nascer, né? Nós nascemos pelo amor, né? Porque Deus nos amou primeiro. E Deus nos quis dessa forma, né? Então, nessa noite, onde vivemos esse amor de Deus, esse amor de cruz, esse amor que desceu do céu, se encarnou, morreu e ressuscitou para cada um de nós. Esse amor que, por máximo nós quiséssemos explicar em palavras humanas, ele é muito grande, né? É um amor tão grande que nós não conseguiríamos definir, né? Esse é o amor de Deus. Por isso nós queremos te dizer, Pai amado, Pai querido, por termos criado, Senhor. E mais do que criados, Deus nos dá a condição de filho, pela morte e ressurreição do vosso Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo. Nós queremos te dizer, Senhor, porque tu, pela tua humilhação, pelo caminho da humilhação, tu nos deste a vida eterna. Nós queremos, Senhor, te bendizer, porque nós sendo mortais, Senhor, tu nos tornaste imortais, Senhor, tu nos deste a eternidade somente por amor. Nessa noite, então, nós queremos nos entregar nesse amor e renovar nosso compromisso de batizado. Porque quando nós somos batizados, nós nos tornamos pertença do Senhor, pertença de Deus. Nós somos Deus, Senhor. Então nós queremos renovar, Senhor, o nosso batismo e se comprometer com essa pertença, com esse amor. Pelo batismo nós pertencemos ao amor. Nós somos Deus. Ainda, Senhor, com a nossa caminhada de vida, nós nos deixamos apoderar, Senhor. Ainda somos Teus, Senhor, porque temos o selo do nosso batismo, o selo desse amor. Então, Senhor, renova em nós, então, agora, Senhor, nós damos essa liberdade, para que Tu renova em nós, Senhor, a confiança, arranca de nós, Senhor, toda a desesperança, todo o medo, de proclamarmos, Senhor, que somos Teus filhos, de proclamarmos, Senhor, que é possível amar, que é possível viver esse amor, que é possível ser do amor. Nós te agradecemos por tudo que Tu nos dá, por tudo que Tu nos nega, Senhor. Por tudo que Tu fazes ou deixa de fazer por nós. Nós queremos declarar, Senhor, que Tu não nos deve nada, tudo pelo contrário, nós devemos a Ti. Então nós nos pedimos, Senhor, nesta noite, que esse amor do Pai e do Filho, o Espírito Santo de Deus, possa nos tocar profundamente e cada vez mais transformar esse coração duro em carne, Senhor, esse coração de pedra em carne, para que nós possamos amar, perdoar e se entregar e dar a vida pelos
Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.